Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, abra as suas Bíblias, por favor, em João, capítulo 5 e o versículo 30. Nós já fizemos a leitura oficial, mas eu quero reler aqui apenas o 30, para a gente poder basear a mensagem desta noite. Já vou adiantando aqui, lendo, já está no telão para quem quiser acompanhar. Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. Meus irmãos, nós temos algo que é recorrente de todo ser humano, e a gente precisa sempre lembrar que Jesus, ele é homem, 100%. E como homem, ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Ele enfrentou tempos, ele enfrentou momentos, contextos. Então, assim como ele enfrentou tudo aquilo que eu e você também enfrentamos, nós podemos sempre olhar Cristo como nosso modelo e a nossa referência. Porque quando nós olhamos para Cristo e vemos que Ele foi capaz de fazer, nós também podemos e temos essa capacidade de fazer. Entre muitas coisas que nós poderíamos olhar para Jesus e aprender com Ele, algo me chamou a atenção nesse texto. É justamente a motivação de Jesus em fazer a obra de Deus. A obra que Jesus está fazendo é uma obra que refere-se a um plano, que é um plano maior, que é o plano da salvação. Então, qual era o objetivo de Jesus? Jesus, ele vem justamente para executar um plano que havia sido projetado pelo Deus Pai. É por isso que ele diz que ele não estava para fazer a sua própria vontade, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. Você vai ver outras citações de Cristo referindo-se a isso, que ele não estava ali para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E existe uma palavra que me chama muito a atenção, que chama-se a palavra motivação. A palavra motivação, né, do latim vem de movimentar-se. Quando nós queremos, em alguns momentos, talvez parar de fazer qualquer tipo de coisa que nós estávamos fazendo, a gente fala assim: eu estou muito desmotivado. Quantos assim já passaram por esse momento? A louça lá está tão grande na pia, nossa, estou tão desmotivado de lavar essa louça. A sujeira lá está naquele lugar, precisa varrer o quintal, mas eu estou tão desmotivado. Mas tem dias que a gente acorda e fala: estou tão motivado em limpar e lavar aquele quintal. Nós somos movidos muitas vezes pelas nossas motivações. E se você parar para pensar, geralmente o homem principalmente, ele sempre está motivado em limpar alguma coisa na casa justamente para agradar a sua esposa, né? A gente sempre vai fazer algo motivado a alcançar alguma coisa, algum objetivo. É muito importante nós entendermos que, assim como eu e você, por diversas vezes estamos motivados, mas em alguns momentos também nós estamos desmotivados. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele também teve motivações para poder fazer o plano da salvação dar certo. Me mostra isso, pastor. Eu mostro. A Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia, ela vai nos dar toda a diretriz necessária para nós não perdermos a motivação em momento algum, para nós podermos vencer aquilo que está nos desmotivando, ou revermos conceitos que ora tem dado em nós desmotivações, para que a gente possa de fato entender o que deve nos motivar à luz da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas são motivadas, por exemplo, a ir à igreja por motivos errados.
Quantos vão à igreja para receber só a bênção e esquece de adorar o Deus da bênção? Quantas pessoas vão à igreja apenas para receber uma cura e esquecem que igreja não é um hospital físico, mas igreja é um hospital espiritual. Ele sim pode curar a sua enfermidade, da planta dos teus pés à tua cabeça, mas ele está mais importando em curar a sua alma, em te dar a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos atualmente, as pessoas, elas estão motivadas até a ir à igreja de maneira errada. Eu vou à igreja porque é um congresso, eu vou à igreja porque ali vai ter hoje um tipo de programação especial e é isso que vai me motivar à igreja. Não, a gente não precisa desse tipo de motivação a mais para nós virmos à igreja. A gente entende que a nossa alma por si só, ela já anela estar na igreja, porque nós somos criaturas e a criatura ela precisa estar próximo do Criador. Nós entendemos que nós não somos nada e ninguém sem o nosso Deus. E igreja é lugar de nós sermos renovados da presença de Deus. A igreja é o lugar de Deus se manifestar por tudo aquilo que a gente oferece a Ele. Então, a nossa maior motivação em vir à igreja não é um evento extra. A nossa maior motivação de vir à igreja não é ser beneficiado com algo pessoal, mas a maior motivação de vir à igreja é entender que nós viemos aqui para nós prestarmos o nosso culto de adoração ao Deus que salvou a nossa vida. Então nós precisamos ter as motivações corretas. Nós temos que estar motivados não somente em vir à igreja da maneira correta, mas também temos que estar motivados em fazer a obra de Deus de maneira correta. Porque às vezes nós somos movidos a fazer a obra de Deus por vários motivos que não são os motivos corretos. E isso é um erro, porque é como se nós fizéssemos muito e nos cansássemos e no final das contas não fôssemos premiados. A Bíblia fala sobre isso, que aquele que milita, se ele não militar legitimamente, ele não vai ser coroado. Ou seja, ele militou, mas não foi legítimo, não vai servir de nada. Ele apenas militou. Mas nós vamos aprender com Jesus. E Ele vai nos ensinar que a motivação principal dele é essa, que nós fizemos a leitura. Mas a vontade, ou melhor, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Pastor, qual que é a motivação de Jesus em executar o plano da salvação? Aquilo que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, ali ele dá um panorama do Pai planejando, do Filho executando e do Espírito Santo aplicando dentro de nós. A Trindade se manifestando, Efésios 1, Paulo frisa isso. E nós vamos ver que Jesus, ele está aqui nesse versículo dizendo que ele não estava ali motivado pelas suas próprias vontades, mas ele estava lá fazendo aquilo que ele estava fazendo, cumprindo o seu ministério terreno, porque havia uma vontade do Pai. É a hierarquia, meus irmãos, porque por mais que nós sabemos que a Trindade são 3 pessoas, uma só essência, mas nós entendemos acerca da hierarquia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e nós aprendemos isso sob o princípio da autoridade espiritual, que sempre nós teremos uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia, nós sempre vamos ver que existe alguém que vai estabelecer missões específicas a nós. Existe sempre um projeto que vai ser colocado para nós realizarmos, e esse projeto ele sempre virá de alguém que está acima de nós. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que quando o Pai ele planeja, o Filho ele sempre tem que estar pronto para poder cumprir aquilo que o Pai planejou, não aquilo que ele mesmo quer, mas aquilo que o Pai planejou. Assim também é na nossa vida espiritual. Nós temos liderança, nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós queremos, nem sempre nós vamos fazer aquilo que nós estamos desejando naquele momento, mas se há uma ordem, se há um comando daquele que está acima, eu cumpro, porque eu entendo sobre essa autoridade. Se o próprio Jesus
Jesus, que é Deus, ele entendeu a autoridade, ele estava ali, sim, manifestado 100% homem, ele ali se refere como: eu sou o filho, assim como o pai trabalha, eu também como filho, eu trabalho até agora. Mas ele entendia que mesmo sendo Deus, ele estava ali materializado como o filho de Deus, para que nós pudéssemos entender que o pai, ele é maior que o filho. Então entenda isso em nome de Jesus, sempre vai ter alguém maior que você. É dura essa palavra, né? Porque a gente quer se sentir autossuficiente, a gente quer se sentir o acima de tudo e de todos. Mas é assim que funciona no reino de Deus, no reino espiritual. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. Meus irmãos e irmãs, como carnais, né? Que ainda a natureza adâmica ela está em nós, sempre vai pulsar mais isso. Não, é do meu jeito, da minha vontade, é assim que eu quero, é assim que vai ser feito. Só que Jesus, ele nos ensina que mesmo ele sendo Deus, ele compreendeu como o homem, esse homem não é um homem perfeito, ele é um homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Lucas, sendo médico, conhecendo sobre anatomia, sobre fisiologia, entendendo sobre tudo aquilo do corpo humano, se tem fisicamente, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem a ser imitado. E ele está nos ensinando que ele estava ali não para realizar a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Eu quero dizer algo para você: seja obediente ao seu Deus, seja obediente ao seu líder, porque isso é princípio bíblico, e quem cumpre princípio bíblico é abençoado por isso. Essa motivação de Jesus, nós vamos ver em João 4,34, se puder acompanhar, nós vamos citar alguns versículos. Nós vamos ver que Jesus, ele tinha esse entendimento de que a vontade ali dele era menor, ela estava sendo inferior à vontade do Pai, porque ele a tinha como prioridade. Olha o que ele diz, João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Isso é uma motivação correta, é compreender que ele estava ali priorizando a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que a motivação de nós realizarmos a obra de Deus é por causa daquilo que o Pai estabeleceu a nós? Daquilo que Deus estabeleceu a nós? Será que é por causa daquilo que o pastor colocou sobre nós? Ou somos nós que de toda e qualquer maneira buscamos estar onde estamos, e é somente isso, porque de alguma maneira isso vai produzir a nós benefícios próprios? Entenda isso. Jesus, ele está aqui reconhecendo a autoridade do Pai. Ele está aqui reconhecendo que a prioridade dele não consistia na sua própria vontade, mas que a prioridade dele consistia em realizar a vontade daquele que é o Pai. Nos momentos mais difíceis, onde Jesus ele está sendo prensado, porque é no momento da prensa que nós somos provados. É no momento da dificuldade que nós somos provados. É no momento onde nós estamos sendo apertados que nós somos provados. Falar que você vive a vontade do Pai quando está tudo às mil maravilhas é fácil. Agora eu quero ver no momento da prensa do azeite. Nós vamos ver Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus ali no Getsemane, muito próximo de ser traído, de ser preso, de ser levado, julgado e crucificado. Ele está lá passando por aquele momento difícil, suando sangue, mas mesmo suando sangue, ele está ali prostrando o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres.
Quantos podem fazer essa oração nesta noite? Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Pai, faça-se como tu queres e não como eu quero. Será que você pode reconhecer nesta noite que há um Deus acima de você, um Deus que é soberano sobre a sua vida, sobre a sua decisão, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério? Há um Deus que está acima de você, e você apenas precisa se colocar na mão deste Deus, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Sabe por que muitas vezes o seu plano não dá certo? Porque você não está vivendo o plano de Deus, você está vivendo o seu próprio plano, porque você está andando em conformidade com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo te conduz aqui para você passar a andar conforme a vontade do Senhor, para você dizer como Paulo diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele é quem guia, Ele é quem dirige, Ele é que domina, Ele é que move. Ele é a maior motivação de eu estar aqui nesta noite, adorando a Deus, servindo ao Senhor através do meu dom, através daquilo que Ele me confiou. Você jamais ficará desmotivado se você entender que você só faz o que faz na obra de Deus porque é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas eu estou lá pastoreando, pastor, eu que quero pastorear. Não. É Deus que te vocacionou, que te escolheu, é Deus que te deu a capacidade de pastorear, e você só está lá porque Deus te colocou lá para pastorear. Isso é algo de Deus, vem do Pai, isso é Deus quem te deu. E se você entende isso, você jamais vai ficar desmotivado de fazer a obra de Deus. Ah, mas ninguém me vê, fulano não me vê, ciclano me vê. Mas o Deus que te colocou lá te vê, e por isso que Ele está te sustentando lá. Porque existe um Deus que tem uma vontade soberana, e esta vontade ela está acontecendo na sua vida, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso glorifica a Deus mesmo nos momentos difíceis, porque nesses momentos Ele vai se manifestar e Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus da sua história. Além da motivação que Jesus tinha de entender que aquilo que Ele estava fazendo não era algo próprio, um projeto próprio, mas o projeto do Pai, nós vamos ver que o motivo de Jesus fazer isso era porque havia um plano estabelecido pelo Pai, e o objeto deste plano era salvação da humanidade. Se a primeira motivação é a vontade do Pai, em nós fazermos tudo o que fazemos na obra, assim como Cristo, a segunda é salvar a humanidade. Jesus veio para isso, Ele não veio para condenar o mundo. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar. Até porque o mundo já estava condenado por causa da queda de Adão. Então Ele não precisava vir para ratificar aquilo que já havia acontecido, mas Ele veio como Salvador. Ele veio como aquele que iria mudar o rumo da história da humanidade. Ele veio como aquele que iria mudar a circunstância da humanidade, o cenário. Ele iria mudar tudo aquilo que o ser humano ele poderia traçar como a sua história. Ele veio para trazer uma mudança radical daqueles que estavam julgados para a morte eterna, agora em destino para a salvação eterna. Esse é o grande propósito de Jesus. A motivação de Jesus em enfrentar o que enfrentou, sendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, mas também a segunda era a motivação de entender que Ele estava ali por causa da humanidade. Aí eu te pergunto, o que Jesus ganhou com isso? Estou falando homem. Jesus ganhou, foi esbofeteado, Jesus foi judiado, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado. Jesus, Ele sofreu tudo aquilo. Foi colocado sobre a sua cabeça os espinhos, uma coroa de espinho. Não é isso? Tudo aquilo que você já sabe. E qual que foi o benefício dele como homem? Você consegue enxergar algum benefício? Não teve benefício se nós olharmos sobre a ótica humana. Mas quem que foi beneficiado então? Foi Jesus? Não.
Quem foi beneficiado fui eu, foi você. Então qual que é a motivação de eu fazer a obra de Deus, pastor? Sou eu ser beneficiado? Não. É assim como Jesus. Ele sofreu tudo o que sofreu por causa do outro, por causa do próximo. E também isso consiste no seu ministério. Você só faz o que faz porque você precisa beneficiar o próximo. Você só faz o que faz na obra de Deus, no reino de Deus, porque você precisa abençoar o seu próximo. Olha o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha o que diz Filipenses 2, do 3 ao 4. A motivação que você tem que ter é só: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. Princípio do Evangelho é eu entender que eu sou um instrumento de Deus para abençoar aquele que está próximo de mim. Motivação de Cristo em trazer o plano da salvação para a humanidade é entender que Ele não veio para se beneficiar, mas Ele veio para beneficiar o próximo. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Ratificando aquilo que eu estou dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tudo aquilo que você faz, o dom que você recebeu, o chamado que Deus te deu, a capacidade de liderar que Deus te deu, sabe por que Ele te deu? Não é para você ficar no holofote, não é para você ficar no patamar elevado, não é para você buscar benefício próprio, mas tudo isso Deus te deu e consiste para você abençoar o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado. Você só é o que é porque Deus, Ele viu em você e Ele colocou em você a capacidade de ajudar aquele que está precisando. Por isso, quando as pessoas estiverem precisando de você, não tenha isso como algo ruim, não tenha isso como algo difícil, não tenha isso como uma carga pesada além daquilo que você pode suportar. Mas o fato é uma carga, mas a sua obrigação, segundo a palavra de Deus, é levar essa carga que está não sua, mas a do outro. Ah, pastor, mas a minha está tão difícil de carregar. Então deve ser que você precisa de alguém para ajudar você a levar essa carga. E nesta noite, Jesus, Ele já está aqui para te ajudar, mas também os seus líderes estão prontos para poder também ajudar você a levar esta carga. Você vai levar esta carga e você vai chegar até o fim e você vai conseguir receber o prêmio final para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É o próximo. Não é sobre mim, é sobre primeiro, é sobre Deus, vontade de Deus. Segundo, não é sobre mim, é sobre o próximo, é sobre o meu irmão que está ao meu lado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 24. Não é sobre o eu estar no centro, mas é sobre Deus estar no centro. E dentro desse centro também cabe os nossos irmãos, aqueles que também estão ao nosso lado. Paulo, ele diz: ninguém busque o proveito próprio. Antes, toda vez que a palavra antes aparece, é como se ele estivesse dizendo: priorize cada um o que é de outrem. Quando você prioriza o que é do outro, quando você, antes de você pensar em si mesmo, ah, pastor, mas hoje em dia as pessoas falam aí que você tem que ter amor próprio, que você, hoje as pregações são essas, meus irmãos, aquelas da luz apagada no fundo, aquele fundo preto, aquele rapazinho que ele fala lá de um jeito que eu nem sei como que é, mas ele tem até um jargão que eu não estou lembrado agora, que eu não tenho o hábito mesmo de vê-lo, mas, meus irmãos, é uma forma de falar que você é que tem que estar sempre acima, você tem que estar no centro, e que você, mentira de Satanás, heresia, é por isso que bomba lá fora. Olha só o que a Bíblia diz: não busque o seu proveito próprio, mas antes o que aquele que está ao seu lado estiver precisando, é esse que você tem que buscar, e você tem que priorizar.
Qual é a motivação então, pastor, de eu estar fazendo a obra de Deus? Quer dizer que não é eu ser beneficiado, eu ganhar dinheiro com isso, eu receber prêmios por isso, não é, mas sim você poder ajudar o próximo, você poder levantar o caído, animar o desanimado, dar esperança para quem está sem esperança, é você curar o enfermo, é você fazer com que o milagre venha através da sua mão, para que o milagre alcance aquele que tanto necessita. A obra de Deus precisa de homens e mulheres que entendam que o benefício não é para si, mas o benefício é para o outro. É por isso que está se afunilando. Cada vez menos nós vemos pessoas dispostas a estar à frente de igrejas. Cada vez menos nós vemos pessoas estar dispostas a estar liderando. Sob essa alegação, é muito difícil, nós sofremos muito, é muito difícil, nós sofremos e abrimos mão de muitas coisas por causa das pessoas. É exatamente isso que Jesus nos ensinou que nós como líderes devemos fazer. Talvez não seria nem necessário pregar isso, mas se prego é porque há uma necessidade, não somente nossa aqui, mas geral, é isso que se vê. As pessoas estão com uma visão totalmente oposta do que Cristo nos ensina como líder, porque além de tudo isso, Cristo ele é o nosso maior exemplo como líder. Nós temos que ser líder como ele foi, nós temos que proceder como ele procedeu, nós temos que caminhar como ele caminhou. É ele que nos dá a forma correta de nós fazermos. Mas pastor, o mundo fala que não é desse jeito, os coaches falam que não é desse jeito, eles são tão agradáveis em ouvir, a retórica deles é tão boa, mas não é a verdade é o que Cristo nos ensinou, e não somente como diz Lucas em Atos, não somente ele nos ensinou, mas também ele fez. Porque muitos desses falam, mas não fazem. Você não os conhece. Você os vê em segundos ou minutos. Eles não congregam no mesmo lugar que você. Você não os conhece. Ele não te pastoreia, você não conhece ele. E eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. Eles também não conhecem você. Você pode achar que você é amigo deles, mas eles não são amigo de vocês. Eles nunca te viram. E você dá credibilidade justamente para esses. Meus irmãos, minhas irmãs, toda vez que nós vemos mensagens polêmicas, você precisa sempre fazer essa autoanálise. Será que esta mensagem passa no crivo daquilo que Jesus me ensinou? Será que essa mensagem passa no crivo daquilo que Jesus nos comissionou? Será que esta mensagem, por mais bonita que seja, mas pastor, 1 bilhão de visualização no YouTube, mas será que essa mensagem passa no crivo daquilo que Cristo nos ensinou e naquilo que Cristo fez? A mensagem continua sendo a mesma, a motivação continua sendo a mesma. Você só faz o que faz na obra de Deus porque a vontade de Deus está acima da sua e porque um dos objetivos é você abençoar o próximo, você ajudar o próximo, é você se colocar à disposição para poder compreender o próximo, para você poder ser capacitado para ajudá-lo. Terceira, já caminhando para o fim, se a maior motivação de Jesus era fazer a vontade do Pai, era salvar a humanidade, existia também uma motivação. Lembra que eu disse, agora há pouco, no corpo dessa mensagem, que não há benefício próprio em fazer a obra de Deus, mas há uma exceção. Essa exceção, ela se dá no cumprimento desse benefício. E esse cumprimento, ele não é agora, hoje. Mas esse benefício, ele só se dará lá no final. Só no final. Eclesiastes, olha o que diz o sábio pregador. Eclesiastes 7:8. Ele nos dá algo que muitas vezes nós, como seres humanos impacientes, não estamos querendo. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Melhor é ser longânimo do que altivo de coração. Nós estamos motivados muito a fazer a obra de Deus se tivermos algo agora, que seja visível, que seja palpável,
algo que neste momento trará a mim uma recompensa, ou até mesmo me trará uma motivação. Mas no reino de Deus é diferente, meus irmãos. No reino de Deus, a nossa motivação se dá em fazer agora para receber só depois. Será que você está disposto a isso? Fazer agora, sofrer agora, passar vento, chuva e rios rolando agora, você enfrentar obstáculos, lutas, dificuldades, agora, para receber somente depois? Olha o que diz Mateus capítulo de número 25. Mateus, o Evangelho de Mateus, de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 25, e o versículo é o 21. Dentro desse contexto, ele diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloquei. É isso que ele fala? Ele fala no futuro: te colocarei. Então, dentro desse contexto da parábola dos 10 talentos, ele dá talentos a alguns, e esses que estão ali com esses talentos, eles começam a granjear os que receberam. Mas eles granjearam e conseguiram mais. Mas teve aquele que pegou um talento apenas e ele acabou escondendo aquele talento. Ele não produziu, ele não trabalhou. A Bíblia não nos deixa muito claro, por mais que fala que na hora que ele vai apresentar ao seu senhor o talento, ele fala que ele fez isso por medo do seu senhor, né? Com medo do seu senhor. Mas o fato é que esse homem ele não teve o entendimento e a motivação certa de granjear mais. E às vezes nós estamos na obra de Deus fazendo ou deixando de fazer, justamente por isso, como esse homem, ele está tendo uma ótica errada sobre a motivação que ele deveria granjear mais. Mas eu quero dizer algo para você: já existe uma certeza, tudo aquilo que você faz aqui, você vai receber como recompensa e como galardão no reino dos céus. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 24: tudo aquilo que você plantar aqui na terra, você vai colher nos céus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu quero dizer algo para você: você está servindo não o Adriel, não o ministério do Belém, mas você está servindo a Cristo, e este Cristo vai te dar a herança, a recompensa, o galardão. Você vai receber das mãos dele no dia do tribunal de Cristo, conforme as obras que você tem realizado. E vai vir uma palavra dizendo a você: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te coloquei. Por isso continue sendo fiel aqui embaixo, continue sendo fiel à obra do Senhor aqui embaixo, continue sendo fiel ao reino de Deus, ao rei deste reino, porque Deus vai recompensar o seu trabalho segundo aquilo que você tem feito e como você tem feito. Vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena trabalhar para Jesus. Ele paga bem e ele não deve nada a ninguém, e você vai receber a sua recompensa. Mas pastor, Jesus ele fez o que fez porque havia uma recompensa no final? Havia. Paulo diz aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, nos versículos 7 ao 11, ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo servo semelhante aos homens, e na forma de homem se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu a recompensa porque ele foi fiel até o fim. Você também vai receber a sua recompensa
porque você vai perseverar e vai perseverar até o fim. Deus te traz aqui para você não desistir. Ele te traz aqui para você não parar. Ele traz você aqui para você não ficar mais desmotivado. Toda vez que você estiver desmotivado, estou desmotivado, aquele pastor é muito chato, aquele pastor é muito bravo, aquele pastor, ele fica pregando e dando direta para mim. Qualquer motivo que você vê enxergar em mim, que você quer desanimar de fazer a obra de Deus, aí eu lhe convido a você fazer, sabe o quê? Olha para Jesus, olha para as motivações dele, a vontade do Pai, ajudar o próximo, ser recompensado no final. Eu te garanto, meus irmãos, porque eu falo aquilo que eu prego, eu falo aquilo que eu vivo, melhor dizendo, eu prego aquilo que eu vivo. Eu estou pastoreando há 13 anos, pastor, 13 anos de pastoreio. Em algum momento e eu falo 13 anos sem parar de pastorear. Tem gente que fala, eu pastorei há 20 anos, mas dos 20 anos pastoreou a igreja mesmo, só um ano, 2 anos. Não, estou falando de pastorear, linha de frente. Está todos os dias na igreja, no culto, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, doente, não doente, com muita gente, com pouca gente, com grandes congressos, mas também culto com 2, 3 pessoas. Tudo isso há 13 anos, regularmente, todo dia, paulatinamente, gradativamente. Pastor, em algum momento você já se sentiu com vontade de parar? Claro que já. Mas como que você perseverou? Porque a minha motivação, ela sempre estava endereçada no lugar correto e na pessoa correta. Por isso que quando algumas pessoas vêm me entregar cargo, não fico bravo no sentido de que eu vou ter mais um trabalho para colocar outra. Meus irmãos, todo mundo é substituível. Se eu sair um, entra outro. É assim. Quase 2000 anos a igreja vai completar agora, 2000 anos em 2033. E a igreja teve sempre seus ciclos. Homens que passaram, mulheres que passaram. E a obra de Deus é assim, é dinâmica. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. É normal. Eu fico triste com a pessoa por causa dela mesmo, porque ela não soube entender qual é a motivação correta de fazer a obra de Deus. Mas graças a Deus que a gente está no culto de ensino. E culto de ensino é para isso, é para aprender. Que nós saiamos daqui motivados. Mas por que motivados? Por causa do carro zero da garagem, por causa da casa própria, por causa disso, daquilo que foi pregado? Não, simplesmente porque nós olhamos hoje para Jesus e vimos que a motivação de Jesus era essa: fazer a vontade do Pai, ajudar o próximo, abençoar o próximo, entendendo que há uma recompensa no final. E eu encerro dizendo, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 22 e o versículo 12. Apocalipse 22 e 12, eu te convido a se colocar em pé. Você motivado, desmotivado, se coloque em pé. Agora eu penso que vai estar mais motivado, né? 22 e 12, olha o que diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o seu começo e o seu fim, o princípio e o fim, o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele está com você no começo e Ele vai estar com você até o fim. Por isso não pare, em nome de Jesus. Olhe para Ele nesta noite para você avançar. Debaixo dos teus desânimos, os maiores que você esteja hoje, olhe para Jesus, que Ele está aqui para tirar todo e qualquer desânimo. Qualquer tipo de pensamento de retrocesso, Ele está aqui para apagar tudo aquilo que já passou, aquilo que não é mais para você viver. Pastor, mas lá em Pato Branco foi assim, eu desmotivei. Agora aqui em Caraguatatuba, aquilo que desmotivou você lá não vai desmotivar aqui, mas você vai continuar fazendo a vontade de Deus. Mas passou-se as coisas, pastor, antes eu tinha muito mais condição de fazer, hoje não tenho. Não importa o seu contexto atual, o que importa é que
aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o começo, é o primeiro e o derradeiro, Ele estava com você antes, Ele está com você hoje e Ele vai continuar com você até o fim. Por isso não desista, vai até o fim. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. Ele vai terminar o que se iniciou, Ele vai continuar. Mas pastor, o plano de Deus na minha vida parece que se extinguiu. Não extinguiu, Ele continua o mesmo. O nosso Deus, Ele não erra. O nosso Deus não erra. Pastor, o senhor me colocou nesta função errado. Não, Deus não erra. Talvez a sua motivação e entender estava errada, mas a partir de hoje vai se mudar isso. Você não está onde você está à toa. Você não está onde você está porque Deus errou. Não, Ele não errou. Ele te colocou lá porque Ele sabe que você é a pessoa certa no lugar certo para cumprir a missão certa, e esta missão vai ser concluída em nome de Jesus. Você vai concluir esta missão, você vai até o fim. Vá até o fim em nome de Jesus, debaixo desta motivação, porque a vontade é de Deus, porque você está aí para ajudar o próximo e porque você será recompensado no final. A recompensa vai chegar, a recompensa vai chegar, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, e o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram da perdição, mas somos daqueles que creem, que continuam, que conservam-se até o dia do Senhor. Por isso não pare, não desista, tire da sua cabeça isso. Não, eu vou abandonar, eu vou largar a corda, eu vou voltar aonde eu estava. Não, continue, porque Deus, Ele se encarregou de te colocar, e Ele vai também se encarregar de te manter. Glória a Deus, aleluia. A desistência é muito mais fácil. Quantas vezes você já talvez não tenha pensado em desistir? Quantas vezes? Quantas propostas talvez não chegaram a você para você desistir? Inúmeras respostas. Inúmeras vezes surgiu ou surgiram para você justamente para você abandonar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou. Momentos de provas, mas Deus está dizendo: não desista. Abra mão dessas propostas indecentes, né? Se for de Deus, Deus Ele vai te falar. Mas se não for, Deus já está te falando. Então viva a vontade de Deus, que ela sempre é boa, agradável e perfeita. Será que você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Vamos pedir que Deus nos dê esta graça para nós continuarmos. Senhor Deus, debaixo da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder manifesto pela pregação da Tua palavra, nós humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas limitações e o quão finitos nós somos, Senhor. E estamos debaixo da Sua orientação, debaixo da Tua direção, uma vez que nós nos prostramos aos Teus pés, reconhecendo como o Salvador da nossa alma, nós também entregamos a nossa vida a Ti, colocando o Senhor como o dominador da nossa história, como aquele que rege, sobre aquele que é soberano. Por isso, diante disso, descansamos em Tuas mãos, descansamos nos momentos fáceis e também nos momentos difíceis, descansamos nos momentos onde nós estamos caminhando conforme a nossa vontade, o nosso querer, mas também nos momentos que estamos caminhando conforme não a nossa vontade, Senhor. Mas nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, entendendo que o Senhor é o Deus que nos coloca, o Senhor é o Deus que nos move, o Senhor é o Deus que nos impulsiona, o Senhor é o Deus que nos motiva, o Senhor é o Deus que coloca dentro do nosso coração e vai trazendo em nós aquela paz, a paz que excede todo entendimento, para nós compreendermos que mesmo nos dias maus
maus, o Senhor continua conosco, a promessa continua em pé, e aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus poderoso, continue motivando a tua igreja, animando a tua igreja, debaixo dos princípios da tua palavra, debaixo dos desígnios do teu querer. Deus, seja sempre a nós a motivação que precisamos. Quando nos encontrarmos desmotivados, que olhemos a ti. Quando nós estivermos desanimados, que olhemos para ti. Quando nós estivermos tristes, que olhemos para o Senhor. Quando nós estivermos com pensamento de desistência, que olhemos a ti, Senhor. Quando nós pensarmos que o nosso barco está naufragando, que nós recorremos a ti, Senhor, porque assim entendemos, ó Pai, que devemos correr esta carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, que é o começo e o fim da nossa história, é o autor e o consumador, é o alfa e o ômega, é aquele que tudo origina, que tudo começa, e aquele que tudo termina. Por isso completa a obra que foi iniciada, Senhor, ou melhor, aperfeiçoa, vai aperfeiçoando esta obra, aperfeiçoa esta obra que sou eu, aperfeiçoa esta obra que é o meu irmão e minha irmã. Continue aperfeiçoando, aperfeiçoando. O Deus que começou é o Deus que aperfeiçoa, e é o Deus que completará. Ó Senhor, como tu fizestes a Paulo, onde ele disse no fim da carreira: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Que tenhamos este mesmo êxito, que tenhamos esta mesma excelência, que tenhamos este mesmo fim, Senhor, que possamos dizer que somos imitadores de Paulo, como também ele era de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, ó Deus, nos faz servos e servas fiéis aos teus desígnios, à tua vontade, ao teu querer. Assim oramos e pedimos estas bênçãos sobre o teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Se assente glorificando a Deus. Pastor Adriano vai nos dar os avisos.